estamos no ar aqui, no Histórias da... A gente ganha pouco, mas diverte, né, Sônia? Com certeza. Cada história, tem as histórias que a gente conta e as histórias que a gente não pode contar, né? Essas é segredo. Essas são segredos, né? Sônia, tudo bem contigo? Eu tô, e você? Tudo bom, estamos aqui com Histórias da Minha Cidade, mandando um abraço para todo o pessoal que nos acompanha todos os dias. Hoje, pela manhã, eu fui visitar 2 amigos queridos. Eu fico emocionado quando faço essas visitas, né? A dona Maria José Scannapieco e o professor João Batista Scannapieco. Os dois foram professores meus e de mais da metade de São João da Boa Vista. Então, de tempos em tempos, eu vou saber deles como eles estão. E o seu João é uma biblioteca ambulante sobre as histórias, e histórias de São João da Boa Vista, e histórias do Brasil, enfim, da humanidade. E o seu João é uma figura muito carismática, muito interessante, muito carinhoso. A gente está com ele sempre que a gente tem oportunidade. E vamos aproveitar mais o seu João, viu? Quero gravar mais lembranças do seu João, histórias do seu João. Está quase completando 90 anos de idade, Olha que Sônia. beleza! Uma vida todinha dedicada ao Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira, à educação, foi dirigente de ensino de São João da Boa Vista, enfim, escreveu muito sobre São João, sobre Pinhal, que é a cidade natural dele, enfim, escreveu muito sobre histórias. Tem uma memória fantástica. Fora de série, né? E achei que o momento era importante porque são 2 assuntos que o seu João interessa bastante, que é a Revolução de 32. Sim. Né? A dona Maria Esguaçaba também trabalhou, vocês lembram, no mesmo Instituto de Educação, onde o professor João Scannapieco quase dedicou a vida toda lecionando história, geografia. A dona Maria José também professora de gramática, de português, né? E o que acontece? E a Revolução de 32 é um assunto que o seu João gosta bastante, escreveu esses dias no Face, e também a Revolução do 14 de julho. E aí a gente entra também numa pergunta que de vez em quando sempre alguém nos procura lá da rua 14 de julho, querendo saber por que esse nome 14 de julho. Já teve até movimento lá dos comerciantes, eu lembro uma vez, que queriam pesquisar e tal, e não é muito difícil a pesquisa não, é que a história não vai contando, o tempo vai passando e as coisas vão se perdendo, não é? E eu gravei aqui algumas falas do seu João Scannapieco, e a primeira fala é justamente essa, né? Sobre a rua 14 de julho, né? Por que esse nome 14 de julho? Obviamente é o nome, todos já sabem que é o nome da Revolução Francesa, e o dia da Revolução Francesa, 14 de julho. Coincidentemente, as 2 revoluções, não é, que nós temos no mês de julho, a nossa aqui, brasileira, paulista, que é o 9 de julho. Sim. Certo? Que nós falamos, explicamos, demos detalhes aí, alguns detalhes, a história é sempre um passando aqui pelo rádio, pela AM, também pela Connex TV, também pela rede Piratininga de Comunicação. Não é possível a gente aprofundar nas histórias, né? A gente sempre acompanha a linguagem do veículo e a gente dá aqui as pinceladas na história. Então nós temos julho, 2 revoluções importantes, né? A de 9 de julho, que é nossa, e a 14 de julho, a Revolução Francesa. E a rua 14 de julho, obviamente, é uma referência à Revolução Francesa. E aí eu também sou professor de história, sempre os alunos perguntam assim para a gente, mas por que nós vamos estudar a Revolução Francesa, se é lá na França? Né? Tivemos tantas outras revoluções no mundo, por que a Revolução Francesa? E até a data, né? As épocas da história são divididas, um fato que marca uma determinada época, que marca o fim da Antiguidade, o começo da Idade Média, da Idade Moderna, contemporânea, e essa idade que nós estamos vivendo agora começa justamente com a Revolução Francesa. Isso é para a humanidade toda, quer dizer, a humanidade é que nossa do Ocidente, né? A parte lá do Oriente é uma outra referência histórica, obviamente. Por que é importante? Porque não foi só uma revolução na França. É uma revolução que muda o modo das pessoas pensarem, que muda a forma de governo no mundo todo, que influencia
o mundo todo, né? Então não é o afeto só a França, é afeto todos nós, né? A história do Ocidente. Por isso que a gente dá referências a histórias que mudaram a humanidade. Mudou a humanidade, obviamente muda também a nossa vida. Não sei se eu expliquei direito isso, Sônia. Explicou, bem entendido. Então, quando as pessoas falam, mas não tem nada a ver com a nossa história, lógico que tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Mudou nossos modos de pensar, mudou o nosso modo de agir, mudou a nossa forma de ver o mundo, passamos a ver o mundo de uma maneira diferente e avançamos, né? Porque até ali, na Revolução Francesa, era o poder absoluto do rei. O rei podia fazer tudo, né? E o rei massacrava as pessoas. O rei, viver sob o comando de um rei, o rei falou, estava decidido. E se o rei, e muitos eram totalmente desequilibrados, as consequências do povo, para o povo, eram terríveis. Eles poderiam fazer qualquer coisa, estavam acima de qualquer julgamento, né? Começavam achando assim, eles já se impunham como vontade de Deus. Sou rei porque Deus mandou, e muita gente acreditava nisso. Então, eles poderiam fazer qualquer coisa. Então, não há... É óbvio que a gente já entende que havia um absolutismo, quer dizer, mandavam e desmandavam da maneira que bem entendia. E o povo era massacrado. Então, você tem lá na França o exemplo bem disso, onde começa o 14 de julho. O povo passando fome, muita miséria, o rei e a rainha totalmente distanciados da realidade do povo. E aí que vem a questão dos governos, né, Sônia? Quando o governo, seja ele qual for, às vezes é um governo de uma cidade, quando distancia do povo, quando se fecha num castelo, se vive isolado, então as consequências são drásticas. Lá na França foram muito drásticas. Inclusive, todos eles acabaram morrendo. Não sei se o Alexandre já está com o seu João Scanapico na ponta da linha aí. Tá, vamos colocar já a primeira fala dele, não tem problema. Sim. Não tem nenhuma, Alexandre? Não, ele está baixando pelo Telegram. Tá bom. Então vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, vocês vão ver o seu João Batista Scanapico, professor João Batista Scanapico, como é que ele está, como é que está a saúde dele. Vocês vão matar a saudade, principalmente quem foi aluno do seu João, e vão saber também um pouquinho, né, en passant aí, de 1972, aqui em São João, a importância da gente estar trazendo esse assunto aqui de volta, e também a importância da gente saber sobre 14 de julho e os comerciantes, moradores da 14 de julho aí, saber por que essa rua tão importante tem esse nome e quem foi que deu esse nome 14 de julho. Vamos ao intervalo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Vamos lá, né? Vamos chamar o seu João já. Vamos colocar o seu João Scanapeco. Você não pegou aula com o seu João Scanapeco, né, senhora? Não. Mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo seu João, porque independente dessa área que a gente está falando sobre ele, ele esteve na casa da minha irmã quando o meu sobrinho nasceu. Com 8 meses, o meu sobrinho teve diabetes. Então, ele foi com a esposa para orientar minha irmã e como lidar com o diabetes. Olha que ele fez foi um ensinamento, foi muito bom, a gente tem muita gratidão por ele. E hoje meu sobrinho, graças a Deus, tem 18 anos, está aí firme, forte, lindo, saudável. Mas o João Scanapeco foi fazer uma visita para minha irmã para orientá-la no sentido de entender o diabetes em criança. Foi muito bacana. Tenho muita gratidão por isso. Você percebe o seguinte, o seu João está bem, de saúde, memória muito boa, né? Mas sofre com a diabetes, que é um problema que muita gente sofre, sim, né? Muita gente. Sim. A dona Maria José, então, perfeita, estão todos, o casal está muito bem. E essas histórias do seu João, né? Esse desprendimento dele de ajudar as pessoas. Ser solidário, né? Preocupado. A minha irmã nem conhecia ele na ocasião, muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos. E aí ele apareceu lá, ela ficou até encantada, falou, nossa. Aí ele foi lá para orientar. Olha que belezinha. Só para orientar? Só para orientar, explicar que não era uma doença de bicho de 7 cabeças, que era só ter uma alimentação saudável, que ele ia viver bem. É uma belezinha. Ele foi muito bom tê-lo com a gente lá naquele momento em que minha irmã estava desesperada, né, preocupada. Era o segundo filho dela, bebê, 8 meses. Poxa, e ele descobriu que tinha o problema e foi lá espontaneamente. Beleza. Esse é o professor João Batista Scanapeco. Belezinha. Professor de todos nós. Uma graça. Né? Muito obrigado, muita gratidão. Bom, eu vou aproveitar o professor João, vou visitá-lo mais vezes, vamos gravar várias passagens aqui para o nosso programa. Ele gosta. Ele é um grande preservador da história. E a gente gosta também. Claro. Né? Bom, nós começamos a perguntar para o seu João, primeiro como ele está, e depois o 14 de julho. Afinal, por que esse nome, 14 de julho? Vamos conferir e vamos rever essa figura simpática, maravilhosa do professor João Batista Scanapeco. Pode falar, seu João. Bem, eu estou relativamente bem com a idade que eu estou curtindo. Estou caminhando para os 90 anos, mas ainda, graças a Deus, eu estou podendo fazer muitas coisas. Uma das coisas mais é fazer aquilo que eu gosto, contar pedaços de história. Como, por exemplo, amanhã é 14 de julho. Nós temos uma rua importante aqui em São João chamada 14 de julho. E passa despercebido por que ele é 14 de julho. 14 de julho é o Dia Nacional da França, é o dia da Revolução Francesa, que mudou o mundo, a Revolução Francesa. Ela deu origem a outros acontecimentos no mundo, como consequência. Foi a queda da Bastilha. Bastilha era a prisão do rei da França, terrível. Maria Antonieta, seu esposo, e o povo da França cantando Alors enfants de la patrie, le jour de glória est arrivé. Quer dizer, agora a França, o dia de glória chegou. Foi a tomada da Bastilha, que era a prisão do rei. E essa prisão do rei depois gerou na guilhotina, para matar tanta gente que eles queriam executar, precisaram fazer uma máquina que matasse mais depressa, chamava guilhotina. O senhor que inventou a guilhotina chamava Monsieur Guillotin, daí o nome guilhotina. Então, imagine vocês, o próprio rei
foi guilhotinado, e a rainha também, e outros nobres também foram para a Bastilha, inclusive o Lavoisier, o grande cientista. Então, temos em São João uma rua, 14 de julho, importante. Quem deu esse nome há muitos anos atrás, a 14 de julho, foi o senhor Antacle. Ele tinha uma chácara lá no final, e essa rua era uma estrada que saía. E ele era uma pessoa que gostava muito de francês, ele falava fluentemente o francês. E ele deu o nome a essa estrada, a essa saída, de 14 de julho, que é homenagem à França. Aí, então, hoje a bandeira tricolor está tremulando na França inteira, de norte a sul, lembrando esse dia histórico, o dia que a França guilhotinou os reis e derrubaram a Bastilha, que é a prisão do rei, e o povo assumiu a liderança. Tá aí, Sônia, a história da rua 14 de julho. E você viu, o seu João tá forte, tá firme. Nossa, né? Memória privilegiada. Muito feliz vê-lo assim, todo saudável, graças a Deus. E 14 de julho, eu acho que vocês começaram a entender também já um pouco a importância do 14 de julho, né? Para a história da humanidade. Quer dizer, nem é a favor aqui de violência, né? Sim, mataram não. os reis, guilhotinaram e tal, mas assim, simboliza, olha, agora o poder não é absoluto mais, agora é o povo quem detém o poder, né? Fizeram aí nova Constituição, novas leis, depois teve regresso, enfim, veio Napoleão, se intitulou imperador, tal, teve, né, avanços e regressos, mas os avanços, a história da humanidade permanece. O senhor João fala também um pouco mais sobre essa questão filosófica do que foi a Revolução Francesa. Falando sobre a Revolução de 32, nós temos heróis. Um deles é o Benedito Araújo, que tem uma rua central aqui em São João, homenageando. E tem uma fotografia muito bonita do enterro dele, atravessando a Avenida Dona Gertrudes, a população são-joanense, e em todos os lugares, as bandeiras que estavam hasteadas eram bandeiras paulistas, a bandeira das 13 listras, muito interessante. Então, conforme vai passando o tempo, parece que a população está esquecendo dos grandes feitos históricos de São João. E há pouco tempo eu fui fazer um exame médico em Poços de Caldas, e um dos médicos falou para mim, pois é, você é de São Paulo? Eu falei, sou. Pois é, vocês paulistas são interessantes. Levaram uma guasca na Revolução de 9 de julho, e mesmo assim vocês comemoram feriado. Eu parei e falei para ele, olha, eu sou professor de história, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos outros casos, você tem razão. Nós temos um estado que teve uma revolução de um tal Tiradentes, e ele foi enforcado. O ideal dele é a bandeira do estado. E é feriado, mas feriado no Brasil inteiro, não só em Minas Gerais. Nós invertemos aí a fala do professor João, mas deu para entender que agora ele está falando da Revolução de 32 e dando mais uma explicação à rua Benedito Araújo. Sim. Né? Benedito Araújo foi um soldado da Revolução Constitucionalista, nós falamos sobre isso, está sepultado aqui no cemitério de São João da Boa Vista, tem lá um túmulo especial, onde tem a próxima capela, onde tem aquele como chama aquilo? Cap? Não é cap. Não é cap. Enfim. Esqueci. Mas tá lá. Tá lá o Benedito Araújo. Capacete, nossa. Capacete. Ei, Covid! Covid acaba com a memória da gente. Aquele capacete é do Benedito Araújo, por isso que tem lá quem foi visitar o nosso cemitério. E realmente depois nós vamos mostrar a foto quando chegou o corpo aqui do Benedito Araújo para ser sepultado em 32. Parou a cidade, foram todos lá ver. E o senhor João também fala dessa importância. Como é que a gente fala de 9 de julho, comemora, isso nós perdemos, né? É o ideal. E foi a sacada dele, a tiragem dele foi muito interessante, que foi de lembrar, mas o Tiradentes também foi um derrotado. Tiradentes foi enforcado, humilhado, esquartejado, né? E é herói nacional hoje. Quer dizer, a história é isso, a história muda com o tempo, né? Os valores
né? Quem é hoje é bandido, amanhã é herói, quem é herói passa a ser bandido, então muda. Agora, permanece, é importante a gente permanecer na nossa essência, nos nossos valores. E os valores que a gente defende sempre são de democracia, de liberdade, de convivência com as pessoas, enfim. O ideal que sempre prevalece. Mas vamos a mais uma participação do professor João Batista Canapeco para a gente matar saudades. Uma data importante, que é o 9 de julho, é o início da Revolução Paulista, e passou despercebido. Eu mesmo como eu tenho costume de dar pequenas aulas no Facebook, eu dei, apenas 5 pessoas curtiram, ninguém mais. Então passou despercebida, não sei porque foi no domingo, ela passou despercebida. Mas é muito importante para São João da Boa Vista, entende? Aqui em São João nós temos a Dona Maria Guaçábia, que é a heroína da Revolução de 92. Nós temos mais pessoas que lutaram na Revolução de 32. E, infelizmente, nós temos grandes intelectuais que fizeram poesias sobre a 9 de julho. Nós temos aquela famosa bandeira paulista, bandeira das 13 listras, são 13 lanças erguidas defendendo o solo paulista. Então, são coisas muito bonitas. Tá aí, Sônia. Também a explicação do 9 de julho. Tem mais uma participação do professor João, né, Alexandre? Então vamos conferir mais essa participação do professor João Scanapeco. Pode falar, seu João. Bem, eu estou relativamente bem com a idade que eu estou curtindo. Estou caminhando para os 90 anos, mas ainda... João, né? E até porque o nosso horário já chegou ao final. Tá bom? Certinho. Espero que tenha sido um programa útil para orientar um pouco, para primeiro matar a saudade do professor João Scanapeco. Sim. Né? Vamos ouvir também numa próxima a Dona Maria José, para a gente rever a nossa delícia. querida professora Dona Maria José. E também aí um programa especial para os amigos da 14 de julho, né? E da Rua Benedita Araújo, vocês passaram a entender a rua que vocês moram. O senhor João falou uma coisa interessante, as pessoas parecem que não ligam mais para a história, o que está vendo? Né? Eu acho que pela audiência nossa, pela participação, as pessoas gostam muito de história, assim, né? Principalmente quando é a história da nossa cidade, da nossa gente, mas é preciso prestigiar e a gente precisa contar. Sim. Precisa registrar, deixar gravado, para que isso não se perca com o tempo. Quantas histórias em Sônia estão perdidas aí? Muitas. Né? Infelizmente. Minha gente, por hoje é só. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Hoje, amanhã e sempre. Um beijo no coração e eu volto amanhã a partir das 8. Tchau, tchau.